Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360. Eu sou Rodrigo Carmo e sempre trago um convidado muito especial. Hoje no quarto Fórum da Gastronomia Artesanal, aqui em São José dos Campos, no Parque de Inovação Tecnológica. E a minha convidada é Thaís Okamoto. Bom, convidada de hoje, Thaís Okamoto, seja bem-vinda, chefe de cozinha no quarto Fórum da Gastronomia Artesanal. Exatamente, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui e é um prazer ter sido convidada para ser organizadora dos workshops do quarto Fórum de Gastronomia Artesanal. E eu imagino o desafio, né, de preparar essas novidades, vários chefes com a sua especialidade. Conta um pouco pra gente o que aconteceu aí nesses 3 dias de evento. 3 dias intensos, 25 chefes de cozinha produzindo a cada hora as suas melhores receitas utilizando os produtos dos nossos expositores. Sim. E o que teve de diferente assim, Thaís, nesses dias que as pessoas chegam e falam, nossa, uau? Acho que o que eu destaco é as pessoas perceberem o quão interessante e inovador pode ser você usar produtos regionais, mas de forma diferente, com elegância, utilizando técnicas de gastronomia. Ou seja, um produto in natura, que de repente, por exemplo, um cambuci, que você pega e acha que só pode fazer suco, tem várias aplicações. Você pode fazer coulis, pode fazer geleia, pode fazer no meio do arroz, recheando uma carne de porco. Então tem tantas aplicações, né, e que às vezes quando a pessoa pega um produto in natura, não tem essa percepção. E conta um pouco pra gente da tua trajetória na gastronomia. Hoje apresentando vários pratos, renomada, é daqui de São José dos Campos, né? E conta pra gente um pouco dessa trajetória e o que você teve como desafio para chegar hoje. Então, eu sou nascida e criada em São José dos Campos e comecei a minha carreira como administradora de empresa. Eu sou formada em administração pela FGV. Legal. Depois, como meu sonho era ter um hotel de luxo, né, uma pousada de charme, na verdade, eu fui fazer hotelaria, administração hoteleira, pós-graduação no Senac de Campos do Jordão. Aí, quando eu estava lá, falei, poxa vida, apareceu uma oportunidade de concorrer a uma bolsa para estudar gastronomia no Instituto Paul Bocuse, em Lyon, na França. E eu concorri a uma vaga no nível Brasil e consegui essa vaga. Nossa. Então foi excelente, eu falo que foi um divisor de águas na minha vida, porque fui fazer o curso, lá aprendi técnicas, né, francesas e entrei no mundo da gastronomia, caí de paraquedas, na verdade, porque eu era de hotelaria e administração, mas foi encantador, foi amor à primeira vista. E aí quando eu voltei, eu falei, poxa, não adianta, eu quero trabalhar com isso mesmo. Então eu fui, deixei a minha carreira de marketing, que é a área que eu estava realmente trabalhando na época, e ingressei de cabeça na gastronomia, fui ser gerente de alimentos e bebidas do Hotel Caesar Business. Sim. Né? E depois abri meu próprio restaurante, que era uma franquia de comida italiana, chamava Macarronada Italiana. Tive esse restaurante por 3 anos. Não consegui dar lucro, foi difícil, muito difícil, foi muito aprendizado. E nessa época meu pai tinha uma criação de tilápia. Né? A gente criava tilápia, tinha 10 tanques redes aqui em Paraibuna, na represa de Paraibuna. E foi assim que eu comecei nessa área de peixe e frutos do mar, porque a gente começou a criar e meu pai queria abrir um PDV em São José dos Campos para escoar os produtos, né, um ponto de venda. Foi aí que ele abriu a Peixes e Cia Delivery. Foi assim que nasceu, isso há 20 anos atrás, para começar a escoar a produção de tilápia dele. Nisso eu saí do meu restaurante e entrei em sociedade com ele, com o ex-sócio dele. Só que quando eu entrei, eles tinham aberto essa peixaria com foco em delivery, então era só um balcãozinho com 6 freezers de tampa fechada atrás. Era uma operação bem simples, ali no Jardim das Indústrias. Aí eu falei, poxa vida, dá pra gente melhorar. Sempre dá, né? Dá pra inovar, dá pra melhorar. Aí eu falei, quer saber? Então eu comecei a frequentar o Sebrae, né? Parceiraço. Muito. E eu sempre falo que o Sebrae é como se fosse uma mãe para mim. Exato. Porque apesar de eu ter feito administração, quando você está ali no olho do furacão, você fica, né, o que eu faço para melhorar? Então eles foram, através de perguntas,
Falando, mas você já pensou nisso? Naquilo? Então foi maravilhoso. E aí a gente começou a abrir a mente. Foi aí que a gente mudou o posicionamento da minha loja. Então, de uma peixaria, a gente virou uma boutique especialista em pescados, e chamou Empório Peixes e Companhia. Em vez de Peixes e Companhia Delivery, foi aí que a gente inaugurou esse conceito de uma loja de peixe, frutos do mar, sem cheiro de peixe. E sem aquele aguaceiro no chão, sem sujeira, sem bagunça. Então, assim, um lugar onde os amantes da gastronomia de peixe, frutos do mar, pudessem entrar e sair de lá como se fosse uma consultoria, um atendimento de consultoria. Então, a gente pergunta, o que você pretende fazer? O que você quer fazer hoje? É um jantar? É uma coisa especial? Então, ele já sai com a ideia de como fazer esse jantar, já sai com receita. E também, o que eu fiz ao longo dos anos? Eu fui incrementando o meu negócio. Foi logo em seguida que eu inaugurei as aulas de culinária, porque eu percebi uma deficiência no mercado, que as pessoas elas viam o peixe, viam caranguejo, viam lagosta, mas assim, como fazer? Então não compravam. Sim. Então eu estava com aquele estoque maravilhoso, porque eu me especializei em peixe e frutos do mar que não se compra em qualquer lugar, que não se encontra em supermercado. Né? Então eu tenho lagosta, tenho king crab, tenho vieira, tenho camarão de todos os tamanhos, de todos os tipos, bacalhau gados morrua, né? Que é o melhor, tenho robalo, abadejo da Nova Zelândia, pescada amarela. Então, enfim, são produtos que não se acham em qualquer lugar. Aí eu falei, poxa vida, para eu começar realmente a vender, o que eu preciso fazer? Eu preciso ensinar o meu público, preciso educar. Foi aí que eu inaugurei a escola de culinária, o programa Cozinhar, e antigamente a gente dava um curso a cada 4 meses e hoje é um curso a cada semana. Caramba! Todas as semanas tem um curso, uma aula. Eu dou curso de sushi, sashimi, risotos, bacalhau, polvo, camarão, king crab, lagosta. Ou seja, tudo que eu vendo, eu ensino. A pessoa chega lá e aprende a fazer de 1 a 3 pratos, depende da complexidade do prato, e sai empoderada para ela realmente saber fazer em casa, com o que ela tem de equipamento em casa, para fazer sozinha. E isso é interessante porque quando você traz essa educação de como apreciar aquela proteína, aquele alimento, a gente cria também uma memória afetiva. Com certeza. Né? Eu acho que a cozinha, todo mundo tem uma história, e a casa acontece boa parte do tempo na cozinha. Eu sempre falo que a cozinha é o coração da casa, né? Quando você sente aquele cheiro de alho e de cebola... Eu já tô ficando com fome. Remete ao quê? Remete à casa da avó, à casa da mãe, a carinho, a amor. Eu sempre falo que a culinária é energia, é transferência de energia. Então, se você vai cozinhar e não tá bem, não tá triste, não cozinhe. Muda, né? O sabor. Ou, assim, deixa para cozinhar um pouquinho depois, sabe? Porque você transfere. Você transfere. Quando você está com raiva, quando tá magoado, você transfere essa energia para a cozinha. Isso é verdade. Sim. E aí, ao longo do tempo, o que eu fiz? Eu inaugurei a peixaria, o gourmet, né? A escola de culinária, e depois eu inaugurei o restaurante, que é o Sabores das Águas, e o café. Né? E também uma outra coisa que a gente acabou fazendo foi quando eu inaugurei o restaurante, eu falei, poxa vida, então agora eu tenho uma estrutura de cozinha industrial, né? Então falei, então agora eu consigo fazer um projeto que eu sempre quis, que era de fazer comida para moradores de rua. Então a gente tem um projeto que chama Sopa Amiga, que fez 8 anos esse ano, legal. Acabou de fazer 8 anos. Eu comecei com 2 funcionários me ajudando, e hoje a gente tem 103 voluntários. Caramba! É maravilhoso. Gigante! A gente faz 110 marmitas a cada 2 semanas lá no meu restaurante, né, com um corpo de voluntárias, e também a gente entrega nas ruas. E além disso a gente ajuda 4 entidades que trabalham pessoas em vulnerabilidade, que é o Centro Terapêutico Vida Nova, Centro Terapêutico Lar Cristão, a Ponto de Luz e a Consolador dos Aflitos. Então, olha como que a comida, como que a culinária, a gastronomia proporciona mudança e transformação e promoção social. Sim. É incrível. E isso tudo é bacana porque quando você está bem estruturado, você consegue doar, você consegue proporcionar para o próximo. A gente sempre ganha mais do que a gente dá.
Sim, isso é muito bacana. E durante esse evento aqui tem muita coisa acontecendo também. Muitas conexões maravilhosas, muito conhecimento, legal, né? transferência. Sim. Eu conheci eu tô aprendendo tanta coisa aqui que de repente se você vai fazer uma faculdade, você não pega em um ano. Exato. Né? De entender como que é feita uma burrata, o que é filar um queijo, sabe? Que existe o mel que ele fica diferente, que fica branco. Você já viu mel branco? Ainda não. Não, aqui tem. Eu vou dar uma É muita coisa que a gente está aprendendo aqui com os produtores regionais. A gente tem que resgatar e tem que valorizar os saberes dos produtores rurais. Então, sim. E por isso, parabéns ao PIT, né, por essa iniciativa maravilhosa. Legal. E durante o dia, né, temos algumas aulas show para acontecer até às 8 da noite, né, a programação. E o que as pessoas podem esperar hoje durante o dia? O que tem de diferente nessas aulas? Eu sou a curadora, né, dos workshops, então eu procurei trazer realmente chefes de peso para compor. Então, acabou de chegar Vitor Pompeu, né, que ele é da curadoria da Mantiqueira. Então, o que ele faz? Eu acho fantástico. Além de ser uma pessoa maravilhosa, né, ele procura produtores de toda a Mantiqueira que não tem como escoar esse produto, não tem a logística, e ele faz essa curadoria e ele traz e vende. Então ele tem esse contato direto com os ótimos restaurantes, né, daqui do Vale. Então ele faz essa ponte dos ótimos produtores rurais com os ótimos restaurantes. Porque eu aqui como chefe de cozinha em São José, eu não tenho tempo de pegar e caçar um produtor de mel lá, sabe? Então é muito legal esse tipo de fórum, mas também muito importante ter a logística, porque não adianta eu saber que existe um produtor de mel fantástico, não sei aonde, lá em Natividade, se ele não consegue entregar para mim. Sim. Você precisa, para montar um cardápio, um evento, você precisa ter segurança de que esse produto vai estar disponível para a gente usar. Então não adianta eu saber que tem um mel maravilhoso lá em Natividade da Serra e vender toda essa experiência para o cliente, e depois quando ele fechar comigo eu vou falar: olha, desculpa, eu não vai ter entrega, ou tá em falta. Não pode, né? Então essa logística é importantíssima. Então juntar as pontas, né? Então tanto o produtor quanto a pessoa que a rede da logística é importante estar acontecendo. E pensando nessa dinâmica, né, desses pratos, você tem algumas especialidades, alguns pratos que você faz também, e o que a gente pode esperar de um prato criado pela Thaís? O que é o diferentão, assim, fora do comum que as pessoas estão acostumadas? Eu estou acostumada. A minha especialidade é peixe, frutos do mar, né, de cozinha internacional. Então eu faço arroz de polvo, que é herança portuguesa, casquinha de siri é brasileiro, eu gosto. Mas eu tenho também paella, que é espanhola. Gosto também. Né? Tenho muqueca de robalo, prestigiando o Brasil, robalo com camarão. Mas tenho também vieira gratinada, que é a coquille de Saint-Jacques, francesa. Então, o meu cardápio é realmente pegando o que há de melhor em termos de receitas no mundo, de peixe, frutos do mar. E trago uma contribuição também da inspeção desses produtos, né, Thaís? Da forma como eles são manuseados. O armazenamento, isso é importante a gente falar para as pessoas da sanidade dessa proteína, principalmente. Isso né? é importantíssimo, a questão da origem. Quando a gente fala de origem, muitas pessoas falam para mim assim: você tem peixaria? Eu conheço um pescador que tem um barquinho ali em Caraguá, você não quer pegar o telefone? Eu falei: não, desculpa. Por quê? Infelizmente, ou felizmente, eu preciso estar muito segura do que eu vendo. Exato. Então, apesar de eu querer ajudar o pequeno pescador ali, eu não tenho segurança de que ele realmente cumpriu todas as regras de segurança alimentar, né, da Anvisa. Então eu preciso que ele esteja dentro de todas essas regras. É por isso que eu compro de grandes empresas que trabalham embarcado,
né? Você, como veterinário, sabe o que é isso, mas só para explicar para o pessoal. O pescado embarcado quer dizer que no que ele pescou do mar, já tirou e já processou na embarcação, já fez o que tinha que fazer de filetar, de limpar, de descamar, e já colocou numa embalagem. Então, você minimiza ao máximo a questão de contaminação. Exato. Porque a gente sabe, muitas pessoas não sabem que, por exemplo, o camarão, tem gente que acha que é alérgico a camarão, mas não é. A pessoa é alérgica ao sulfito. Exato. Você sabe disso, né? Que é o quê? É um conservante químico que pescadores, né, utilizam. E está dentro da legislação. Está dentro, também. Mas depende da quantidade que você usa e o tempo que ele é utilizado. O que a gente sabe que existem algumas práticas que não são boas. O pessoal sai com um barquinho ao alto mar, né, na traineria, e ele sai pescando. Dia 1, ele ainda tem gelo, só que no dia 2 ele já não tem. Então, o que ele começa a fazer? Coloca uma camada de sulfito e fica aquele peixe lá. Dia 2, pega mais peixe, vai colocando em cima e vai botando camada de sulfito. No terceiro dia, ele volta, porque aí ele conseguiu fazer render o diesel, que o diesel é caro. Né? Aí ele voltou com o barco cheio, porque senão não compensa ele sair, certo? Só que no que ele voltou, esse peixe do dia 1... tá todo esmagado lá embaixo, cheio de sulfito. Há 3 dias. E ele perdeu as propriedades organolépticas, né? Quando a gente fala dessas características do olho, da coloração, né? das escamas. Às vezes você abre um pacote de camarão, você sente assim, nossa, um cheiro diferente, química. É isso, é o sulfito. Porque o peixe e o frutos do mar que você compra, eu vendo congelados, né? Você abre, quando você descongela, ele não cheira. Peixe congelado bom não cheira. O camarão também. Não cheira. Né? Ou quando ele está cheirando é porque ele está indo à composição. E ele perdeu as composições em algum momento da cadeia do frio. Né? Quando a gente fala, traz esses armazenamentos, esses cuidados com o processamento desse alimento. Exatamente. Então, essa coisa de a gente educar, de a gente se empoderar, entender, é por isso que eu gosto muito de participar de eventos como o Fórum, como organizadora, para promover essa disseminação do conhecimento, e também organiza o Food Valley. Sim, que é aqui da região, ele é focado em pessoas jurídicas, né? Outro projeto também muito interessante, e trazer a cultura, para que as pessoas saibam, olha, isso aqui é da nossa região, é feito por esse produtor, é uma conexão, uma cultura, uma experiência gastronômica, nós podemos dizer assim, né? Eu digo assim, que o Fórum da Gastronomia Artesanal, que a gente está aqui agora, ele é focado em pessoa física. Em trazer o consumidor final para conhecer os produtores. Isso é maravilhoso. E o Food Valley é organizado por mim, pelos senhores e o Sebrae. Os senhores é o Sindicato de Bares e Restaurantes Patronal e o Sebrae. E a gente faz junto, focado em pessoa jurídica, em donos de bares e restaurantes. Exatamente pensando nisso, em trazer a cadeia produtora para próximo dos donos de bares também, e trazendo conhecimento, palestras, workshops de culinária, para cada vez mais, sabe, uma coisa que eu tenho em mim desde que eu comecei a trabalhar com gastronomia. Quando eu comecei em São José, eu via tão poucos restaurantes bons, né? Era muito simples, você tinha que ir para São Paulo. Hoje, você não precisa mais ir para São Paulo. Várias. Não, tem muita coisa boa. Mas por quê? Ao longo desses 20 anos, não sou eu, como muitas outras pessoas, como a Jane aqui do PIT, maravilhosa. Toda a equipe do Parque Tecnológico. O pessoal do Sebrae, enfim, todo mundo que trabalha essa parte de promoção da gastronomia, é isso, a gente está aqui para isso, para disseminar, para melhorar, para fazer a nossa gastronomia regional crescer. Exato. Eu quero te agradecer por esse bate-papo. Eu que agradeço. Que a gente se encontre em outras oportunidades. Por favor. E é um evento bacana que a gente consegue trazer a família, né? Tem uma estrutura muito legal, vários produtores, muita coisa bacana acontecendo nesse último dia, hoje, domingo, né? E que a gente faça outras edições aqui no Parque Tecnológico. Pode deixar que ano que vem tem mais. Tá? Combinado. Então, muito obrigado e que a gente se encontre em breve. Tá bom? Obrigado. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe e ative as notificações. Até um próximo vídeo.